Ô Eduardo, e a Câmara dos Deputados aprova a revogação do recém-criado SPVAT, Seguro Obrigatório de Veículos, antigo DPVAT, no bojo do pacote de corte de gastos que foi desidratado. Era dada como certa a volta do DPVAT pro ano que vem. Houve até uma polêmica, o governador Romeu Zema disse que aqui em Minas Gerais ele não ia cobrar, mas falaram, não, é uma coisa nacional, o Estado não tem ingerência sobre isso, e agora derrubaram o DPVAT. Voltei. Deu na hora. Eu devo contar um bastidor pro ouvinte de que eu dei um toque no Eustáquio para que eu fosse o primeiro a falar sobre esse assunto. Da última vez que ele foi trazido aqui, éramos 4 na bancada e eu perdi de 3-1. Provavelmente vou perder de novo. Eustáquio, primeiro, eu sou contra, em tese, qualquer imposto novo nesse país que a gente não aguenta mais. Segundo, o antigo DPVAT, seguro obrigatório, foi palco, centro de alguns dos maiores escândalos nesse país. Era uma montanha de dinheiro entregue a uma chamada seguradora líder que botava dentro da caixa preta que ninguém queria saber de nada. Tivemos CPI na Assembleia, lá em Brasília e tudo. E a gente ficava horrorizado quando sabia de eventos para esses homens do CONATRAN, Conselho Nacional de Trânsito, do DENATRAN, né, que comanda os DETRANs, hotéis luxuosos, lugares paradisíacos, tudo pago com dinheiro. Era tanto dinheiro que quando o Bolsonaro assumiu, falou, tem dinheiro demais, vamos acabar com isso aí. Acabou. Ele saiu e em novembro de 2022 o dinheiro acabou. Por que eu sou a favor e estou lamentando que ele não vai voltar? Porque eu fiquei 30 e tantos anos na rua. E repórter de rádio que está na rua não fica 10 dias sem ir ao IML ou pronto-socorro. E eu cansei de ver gente chorando no IML porque não tinha como enterrar o parente. Eu cansei de ver gente que no pronto-socorro fala assim, como é que eu vou fazer? Minha filha está toda quebrada, não tem pé, ela não consegue ir de ônibus, eu não tenho um táxi para ir levar. Esse trocadinho, sabe, ele ajudava na hora da morte e dá invalidez permanente. Cheirinha, mas ajudava pra caramba. Eduardo, você está esquecendo que o Papa Defunto iludiu os coitados, tomava metade do dinheiro. Verdade. Mas ele era uma escapatória. E depois de uma certa campanha da Itatiaia, não sei se foi coincidência ou não, que nós batemos muito nisso aqui, estabeleceu-se lá em Brasília que parte desse dinheiro ia para a saúde, para a emergência do João 23, do Odilon Beres, etc. E tal. Muito bem. Sem esse dinheiro, as pessoas dirão assim, não, mas o Estado é obrigado a prover. Mas não vai prover. Sem esse dinheiro, o Estado não vai prover. E irresponsáveis como esse da Mercedes-Benz, que matou 3 anos atrás com a BMW, esse lá do bairro Castelo, eles vão continuar passando por cima de pessoas pobres, indo embora, e essas pessoas desassistidas. Se você der uma reparada no que estão fazendo em Brasília, tanto na reforma tributária quanto no ajuste de gasto, repara para você ver, tudo que não tem lobby está caindo. Quando fala em salários, super salários, os magistrados, os promotores, Marcelo, falam assim, não, vamos fazer isso, mas vamos fazer uma lei à parte. E vamos garantir que as verbas indenizatórias não caem. Aí é o penduricário. Aí vai para a aposentadoria do Exército, assim, 55 anos, mas é pouco não. E é em 32, agora não. Mas o DPVAT não tinha, o SPVAT é seguro, não tinha lobby, acabou. Eu não vou ficar triste no meu universo particular. Eu odeio pagar imposto. Mas eu estou preocupado com os pobres que sempre são esquecidos e serão a partir de agora até na hora da morte. Ô Rita Mugim, para você, tem ou não tem que ter o DPVAT ou SPVAT, seguro obrigatório? Olha, Eustáquio, quanto menos imposto, quanto mais dinheiro na mão da população, na mão das empresas e menos dinheiro na mão do Estado, menos serão os ralos da corrupção, do mau uso. Isso que o Eduardo acabou de falar aí, isso mostra que o problema é do Estado, que é um Estado inchado, um Estado corrupto, que tinha farra com dinheiro do DPVAT. Então, gente, o que nós temos que consertar é a ética dos governos, é a ética da política, a ética de como fazer política e de como fazer as coisas no Brasil. E se a gente abençoar esse tipo de uso indevido, porque a gente não está falando da concepção e do uso do imposto, mas nós estamos falando sempre no Brasil do mau uso. Então não adianta a gente colocar dinheiro na mão do Estado sabendo que esse dinheiro irá para mais um ralo, irá para mais um conluio, irá para mais um projeto de poder, irá para mais
o que a gente tem, né, são quadrilhas que atuam em diversas áreas. Então é um Estado aparelhado, tirando dinheiro da sociedade. Então isso aí é um começo, é uma vitória, é um começo de reparação do mau uso do dinheiro do contribuinte. Sou completamente, todo imposto que puder ser cortado, deveria ser cortado. Oi, Edilene Lopes, para você foi bom ou ruim cair com o DPVAT? Oi, Eustáquio, a única coisa que eu te digo é o seguinte: a queda do DPVAT é uma manutenção de uma medida do ex-presidente Jair Bolsonaro. Vamos lembrar que em 2020 foi ele que por decreto extinguiu a cobrança do DPVAT. O governo tentou fazer essa retomada, porque é claro, isso tem um impacto de arrecadação. A justificativa do ex-presidente Jair Bolsonaro era que o SUS, que atendia as pessoas vítimas de acidente, conseguia absorver essa demanda, né? Faria o tratamento dessas pessoas, que não precisaria do DPVAT em separado, mas no fim das contas o governo não conseguiu derrubar o DPVAT, que agora seria o SPVAT, e não vai ter, ou seja, foi uma derrota para esse governo que tinha uma demanda para aumentar a arrecadação e a manutenção de uma medida do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, mais uma desidratação em relação a medidas para a arrecadação e mais uma manutenção de uma medida que foi adotada pelo governo anterior. E para você, Bassada Fonseca, foi uma decisão técnica, vamos dizer assim, dos deputados ou política? O Edu é nosso decano aqui do Conversa de Redação, né, o mais experiente, então não gosto de discordar dele não, mas dessa vez eu vou discordar. E, curiosamente, na sua própria fala, você indica como que não funcionava o DPVAT antes. Você falou que há 40 anos que acompanha, né, os acidentes, e aí o motorista, a vítima, chega lá, a família, ele não tem um recurso. Quer dizer, então há 40 anos o DPVAT é pago e não foi pago nos últimos 4 anos. Então, durante todo esse período, o DPVAT não estava funcionando onde deveria. Então, a questão de falar que o DPVAT vai resolver ou amenizar esse problema, não vai. E aí você cita, né, exatamente onde que está a solução. Não falta dinheiro. A gente está vendo aí, volta do quinquênio no Judiciário, reajuste aí no Ministério Público. Quando fala em cortar os privilégios, essa gritaria toda, né? O presidente do Supremo foi muito claro de falar que não pode punir o Judiciário nesse pacote de corte de gastos. Então, não é falta de recurso, o recurso tem. Então, quando a gente fala, poxa, mas é um dinheiro pequeno, são 50, 60 reais que o motorista paga no DPVAT. Poxa, mas aí você vai somar os 50, 60 com mais um aumento de 20, 30 reais a conta de luz. E aí você soma mais 10 da taxa de água. E aí você soma mais a reforma tributária aí, passando de 26% para 28%, 29%. O problema no Brasil é que você vai somando de pouco em pouco, e aí quando você vê, o trabalhador está pagando 4, 5 meses do que ele ganha no ano para o governo. E aí o retorno é muito pouco. Então, toda medida, e aí eu estou muito com a Rita nesse caso, toda medida que diminui um pouco essa bocada que o Estado dá no bolso do trabalhador, eu acho que é importante, eu acho que é um acerto da Câmara ter rejeitado a volta desse imposto. E eu acho também que é uma inabilidade política muito grande do presidente Lula, porque ficou muito claro que ele, defendendo a volta desse imposto, os governadores iam usar isso como uma bandeira para fazer oposição ao Lula. Quer dizer, o Tarcísio foi o primeiro a gritar, depois o Zema também gritou. Será que o governo poderia talvez tirar dinheiro de algum outro lugar, não sei de onde, comprar uma briga com o Judiciário, comprar uma briga com os deputados com emendas parlamentares, para tentar evitar a volta desse imposto? Talvez a lógica seria melhor e talvez o resultado político também seria melhor. Eu preciso de mais um minuto, porque eu preciso comparar esse seguro com o sofrimento mental. Eu conheci os Porões da Loucura de Barbacena e aquilo é um negócio inacreditável. Então, tinham que acabar. Mas só que acabaram com tudo, com as vagas psiquiátricas e hospitais. E o que temos hoje é isso, é um mundo de gente na rua sujeita a qualquer coisa, para eles e para nós. Agora fizeram a mesma coisa, tinha que estancar os ralos do seguro DPVAT, mas não acabar, é 8,80. E para quem acha que vão continuar auxiliando as vítimas de acidentes, porque o dinheiro tem, porque o governo tem, dá uma espiada no Instagram da Itatiaia hoje. Quem não ouviu ontem, o Loli entrevistou no Chamada Geral de ontem uma senhora, uma diarista. Ela está com câncer de mama, faz tratamento e está sonhando com o auxílio para poder comprar remédio e não consegue. A diferença entre o discurso e a prática é outra. E tudo arrebenta no Belfort do pobre.
Ô Edu, mas você citou 2 casos que não tem nada a ver com o DPVAT. Ah, não. Quer dizer, o problema é de falta de dinheiro no SUS, nesse caso, para comprar remédio. Não tem nada a ver com o DPVAT. Não, né? É a questão do fechamento Você não acabou de falar que dinheiro tem? O dinheiro tem que ser bem aplicado. Então tem que estar lá no SUS, velho. Aí essa cobrança nós estamos juntos. Então nós temos que cobrar junto que o sistema de saúde, o sistema de socorro a vítimas de acidentes, vamos ter mais dinheiro para isso do que dinheiro para super salário. Tá bom. Aí nós estamos juntos. Mas se comparar, por exemplo, o fechamento de vagas de manicômio, que era uma atrocidade, não tem nada a ver com o DPVAT. É assim, desculpa, mas abro divergência nessa análise mesmo. Olha, a questão de divergência não. O que o Eduardo está falando é a cara do Brasil, é a omissão do Estado em saúde, segurança e educação. Esse é o papel do Estado que ele não cumpre há anos. Então, os dinheiros de política pública, de políticas de Estado, estão indo para o ralo da corrupção e da manutenção de projetos de poder de partidos e de políticos. Esse é o problema do Brasil. Estamos numa cilada política, onde o cidadão recebe migalhas e o dinheiro que tem e que é muito é mal usado e é distribuído entre as castas do poder executivo, legislativo e judiciário. Dona Dilene, acho que vai falar mais não, vai trabalhar muito no Brasil. Aí eu falo, eu tô aqui no telefone, mas eu vou falar assim, Eduardo, se me chamar. Liga o telefone aí. Eu tô apurando, meu filho. Você não sabe o tanto de furo que sai numa ligação, não. Você apurou um bastidor aí nesse telefonema, conta pra gente agora, ué. Agora não dá, Eustáquio, tem que maturar o negócio. Você acha que é assim de imediato? Se eu saio falando aqui, não escrevo na internet, daqui a pouco a concorrência escuta, escreve no site e fala que deu em primeira mão. Aí não pode, meu filho. Tem toda uma técnica. Quando essa praça da rodoviária que está sendo reformada, uma mineira que estava radicada em São Paulo fez aquele projeto, aquele monte de concreto lá. E eu fiquei pé da vida, sabe? E eu xinguei o Maurício Campos, que eu adorava, né? Um ótimo prefeito. Aí nós fomos num voo, não sei para onde, ele deu azar de cair do meu lado. E eu comecei a falar no ouvido dele do projeto, Eduardo, eu fui falando, depois de uns vídeos, eu falei assim, Eduardo, eu tô com dor de cabeça, deixa eu dar um cochilo. Ele me cortou. Aí, e eu tô lembrando dele agora, que ele uma vez falou um negócio comigo. Eu sei quando eu perco. Nessa discussão do DPVAT, eu perco. A internet deve estar me bombando. Mas vou repetir Maurício Campos, que eu gostava muito, foi um grande prefeito. Cada um tem sua consciência e dorme com ela. Um abraço. Eduardo Costa, Marcelo da Fonseca, Edilene Lopes e Rita Mundim participaram da conversa de redação.